Pessoal, se vocês estão com esse problema aqui de que o Terraform quer destruir a instância GCP de vocês, onde onde destrói, porque você alterou o tamanho do disco, vem comigo que eu vou explicar como corrigir isso daqui. Meu nome é Alessandro Fazenda, eu sou profissional de TI e eu ajudo outros profissionais de TI a automatizar sua infraestrutura. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu criei aqui um código só para a gente poder entender o que é que está acontecendo, um código Terraform bem simples, em que eu simplesmente criei a minha instância está criada lá no meu console, está aqui minha test instância, e é uma instância bem comum, um código bem simples, só declarei aqui o tipo da máquina, usei os parâmetros aqui do boot disk, coloquei numa rede e era isso daqui, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Beleza, mas por que o Terraform quer substituir a minha instância aqui? Porque ele está querendo alterar, destruir a minha instância, porque ele está entendendo esse forces replacement aqui. A gente tem que entender que quando eu fiz a alteração de tamanho, provavelmente você também está enfrentando esse problema, você alterou os parâmetros de inicialização do disco. E isso aqui indica quais são os parâmetros que deverão ser usados na criação do disco. Então, quando a gente cria o disco e a gente dá um parâmetro e altera esse parâmetro depois, por exemplo, eu quero aumentar esse meu HD de 50 para 100 GB. O Terraform entende que a gente quer destruir a nossa VM atual e criar uma nova. Mas se eu tenho aqui, principalmente se for um disco de boot, eu já tenho alguma coisa ali gravada e eu não quero destruir, como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? A gente não precisa entrar no console do Google e alterar na mão, enfim, às vezes a gente faz isso, esquece de alterar o código e depois começa a perder o controle do que é que está acontecendo. A gente tem que entender que o GCP ele vai ter, na verdade, dois tipos diferentes de resources para nossa instância. A gente tem o compute instance, né, que é a nossa instância em si, e a gente vai ter um outro tipo de recurso que é o disco, e ele vai ver isso de forma separada. E a gente tem que agora passar esse código para dentro do Terraform. Então a gente vai ter que declarar um recurso do tipo disco, importar esse recurso do tipo disco para dentro do nosso tf-state e então alterar o tamanho sem destruir a nossa instância. Então vamos lá. O primeiro passo aqui, pessoal, vai ser eu criar um novo recurso do tipo disco dentro aqui do meu arquivo, tá? Então eu vou criar aqui um resource Google Compute Disk. Vou dar o nome de boot disk. Como eu já estou usando aqui um for each, eu também vou usar um for each aqui. For each var instance, que é a nossa instância que a gente está criando ali. Name, a gente pode tranquilamente utilizar o mesmo nome que a gente usa para o nome da instância, porque quando a gente declara o boot disk utilizando initialize params, o Terraform sempre vai criar a instância, vai criar o disco de boot da instância com o mesmo nome. Então aqui a gente pode vir tranquilamente colocar aqui o name, o mesmo nome, e o size, o parâmetro de tamanho, é o parâmetro que eu usei aqui embaixo, disk size, então vou continuar usando disk size aqui também.
Na verdade, eu simplesmente copiei todos os parâmetros que eu tenho aqui. Esqueci o image, então vamos colocar aqui image também. It value image, que é para manter a sincronia das informações. Então copiei aqui o name, que é o mesmo nome que eu já tinha lá na minha instância, que é o nome da instância. Ele cria o mesmo um disco com o mesmo nome. O size, o tamanho, que aqui pouco importa, se a gente já alterou o código lá no tf-vars, não tem problema. Para importar isso daqui não vai dar problema. Salvo aqui e tá na hora de eu fazer o comando import. Então, antes um fmt só para ficar bonitinho ali o código, beleza? E agora eu vou rodar o comando terraform import, que é para indicar que eu quero importar aquele meu recurso que eu já tenho lá. O que eu vou importar? Vou importar um Google Compute Disk. Eu aponto com o mesmo nome que eu coloquei aqui, boot-disk. Como eu estou usando um for each, eu tenho que pôr aqui qual é o índice. Aqui, pessoal, vem uma dica. No Windows aqui a gente tem que colocar uma contrabarra antes das aspas aqui, senão ele não vai entender. E a gente coloca o mesmo nome do índice que a gente utilizou lá no Terraform, no tf-vars. Meu tf-vars aqui eu tenho test instance. Então aqui é o nome, o nome do índice. Se eu estivesse usando qualquer outra coisa ali, eu ia estar utilizando aqui no meu. Então é test-instance. E agora eu coloco o nome do recurso lá no Google Cloud, que é teste instância também. Nessa hora ele vai importar o nosso recurso aqui e ele vai atualizar o nosso tf-state. Se eu abrir aqui o meu tf-state, eu já vou ver que já tenho aqui o meu Compute Disk, já está importado aqui. Eu podia ter mostrado isso antes, que ele não tem. E ele está aqui, ele já trouxe o meu tamanho que eu tenho atualmente rodando lá no Google, que é 50 GB. Apesar de que eu já ter trocado aqui para 100. Mas agora eu tenho que fazer a ligação desse recurso novo, Compute Disk, com o meu boot disk, para ele saber que é o mesmo cara que tem ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar todo esse bloco aqui, initialize params, e a gente vai trocar pelo quê? Por um outro parâmetro chamado source, em que a gente vai apontar para o recurso que a gente criou aqui em cima. Então o que eu vou criar aqui? É o compute disk boot disk. Como eu estou aqui usando um for each, eu não posso esquecer do it key. E eu vou dizer que a variável que eu vou usar é o id. Então, aqui eu já estou apontando para o meu Terraform que eu vou alterar o boot disk. Ele não vai ser mais um initialize params, mas eu vou utilizar aqui o meu boot disk aqui em cima. Lógico, se eu fosse um pouco mais cuidadoso, eu poderia colocar aqui um depends on, que é para justamente eu ter o controle do que eu tenho que criar e destruir em ordem, né? Mas só para mostrar aqui a prova de conceito aqui, a gente não precisa colocar. Então, coloquei aqui o boot disk e estou apontando o source, que é esse cara que eu importei aqui em cima. Gravo o meu código. E se eu rodar agora aqui o meu plan, ele já vai apontar que eu vou poder aumentar o meu HD sem destruir. Vai ser uma alteração on place. Ó, a alteração do boot disk
teste instance vai ser feita in place. Estou alterando o tamanho do meu disco de 50 para 100 GB e o meu plano aqui está dizendo want to change. Então, posso fazer a minha alteração sem destruir a minha instância, sem perder os dados que eu já tenha por um acaso gravado dentro da minha instância. Certo? Gostou da dica? Então, não deixe de compartilhar, não deixe de dar like no vídeo, manda para aquele seu amigo que está brigando com o GCP, está fazendo alteração de tamanho de disco na mão e depois tem que lembrar de alterar o arquivo do Terraform e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então é isso aí, até a próxima.